Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje nós trabalharemos com referências absolutas. Bom, é assim que está na apostila, mas eu costumo chamar de congelar células, que é quando a gente usa o cifrão. Se você não sabe do que eu estou falando, vamos assistir a aula aqui. Já estou no Microsoft Excel e eu já escrevi uma ideia de uma planilha bem simples, né? Como se estivesse vendendo uma rifa. E a intenção é utilizar a lógica da referência absoluta para a construção dessa minha planilha. Primeiro eu vou preencher logo aqui alguns valores que eu ainda não coloquei. Por exemplo, os números na sequência, 1, 2, 3, né? Vai embora até o final. Usando aqui a alça de preenchimento. Coloquei também valores aleatórios, nomes aleatórios. A nossa rifa vai ser R$3. E aí funciona assim, cada pessoa vai comprar uma quantidade de rifa diferente, né? Qual é a intenção? Quando eu escrever a quantidade, eu já quero que apareça o meu valor aqui do lado. Para isso eu vou colocar logo o preço em moeda para ficar bonitinho aqui para mim. Mas pensa comigo assim, para calcular o valor, eu vou pegar a quantidade e vou multiplicar pelo preço da rifa, correto? Certo, o tecla Enter vai dar 0 aqui, é claro, porque não tem nada. Mas olha só, vou colocar, digamos que o primeiro comprou 5 rifas. Eu vou, tecla Enter, e ele vai me dar o resultado. Quando aparece essa hashtag aqui, significa que o valor da célula é grande demais para ela. Eu tenho que aumentar, clicar entre as letras D e E, nesse caso, e aumentar um pouco o tamanho da minha coluna. Olha, pensa comigo assim, pessoal. O primeiro deu certo, bacana, se eu alterar o valor da quantidade, vai alterar o valor final. Só que se eu usar a alça de preenchimento, o Excel entende que eu quero continuar a sequência. Se ele estava multiplicando C4 vezes B2, quando eu arrasto, eu preciso que ele faça o quê? Ele multiplica a quantidade vezes o preço. Só que ele continuou para mim. Ele saltou de C4 para C5, tá certo? Só que ele saltou de B2 para B3. E não é isso que eu quero que aconteça. Todas as quantidades serão multiplicadas pelo único preço. É nesse caso que eu preciso entender como é que eu uso uma referência absoluta, ou como eu costumo chamar, como é que eu congelo uma célula. Para isso eu vou fazer o seguinte, vou logo preencher valores aleatórios aqui, né? Cada um das pessoas aqui vai comprar uma quantidade específica de rifa, o camarada que comprou só uma, por exemplo. Não, mas aí coloque valores aleatórios também, para a gente ter o que trabalhar, tá? Preenche os valores, vou apagar o primeiro, porque agora vamos entender como é que isso funciona. A lógica do cálculo é a mesma para todos, eu vou multiplicar todas as quantidades vezes todos os preços. Mas se eu fosse fazer isso na mão, aqui são poucos valores, mas se eu tivesse, por exemplo, 200, 300 valores para multiplicar, se eu fosse fazer de um por um, daria muito trabalho. Por isso, olha o que faremos. Eu vou clicar na quantidade, vezes o preço. Para colocar uma célula em modo absoluto, nós vamos colocar a letra da célula entre dois cifrões. Então você vai fazer assim, ó, cifrão, vai escrever a letra da célula, que nesse caso é o B. Outro cifrão e vai colocar o número da célula, que nesse caso é o 2. Não é o número digitado, tá, pessoal, lá dentro. É o número da célula, é a célula B2. Beleza, nesse momento aqui você está avisando o nosso amigo Excel que quando você usar a alça de preenchimento, ele vai continuar a sequência C4, C5 e aí por diante. Só que a célula B2 ela está congelada em ambos os lados. Como assim? Olha o que eu vou fazer. Vou usar a alça de preenchimento e vou até o final. E olha que bacana, todos eles continuam a sequência aqui da quantidade, mas todos estão sendo multiplicados pela célula B2. Olha que interessante. Porém, digitar o cifrão não é muito interessante, tá, pessoal? Por isso a gente vai ver que ele tem um atalho. Isso é bem legal. Sinal de igualdade de novo. Quantidade vezes. Vou clicar no preço da rifa. E como eu preciso congelar o preço da rifa, colocá-la em modo absoluto, eu estou do lado dela. O meu cursor está do lado dela. Vou pressionar a tecla F4. Olha o que acontece. Apertei F4, os dois cifrões foram digitados para mim. Eu posso novamente usar a alça de preenchimento e ir
até o final. Olha que bacana. Outra situação que nós vamos ver, e às vezes as pessoas me perguntam muito, professor, quando eu aperto F4 de novo, aparece outro tipo de cifrão, aparece só um cifrão, o que isso acontece? Por que isso acontece? Olha esse exemplo aqui, pessoal. Vou clicar no preço da rifa de novo. Quando eu aperto F4 uma vez, aparecem os dois cifrões. Mas quando eu aperto o cifrão mais uma vez, olha o que acontece. Ele coloca só um cifrão. Se eu apertar de novo, novamente ficou só um cifrão. Só que o primeiro ficou antes do número e o segundo ficou antes da letra. Mas por que isso acontece? Porque na verdade o Excel ele pode bloquear apenas a coluna ou a linha. Nesse caso aqui, na verdade, para essa planilha eu precisaria bloquear a minha linha. Eu vou arrastar uma linha para outra linha, para outra linha, para outra linha. E essa célula que está na linha, ela não pode mudar. Então, na verdade, o cifrão que eu deveria usar seria esse aqui. Ó, quando eu usar a alça de preenchimento, eu vou até o final. E como o cifrão está antes somente do número, o número são as linhas, somente essa linha foi bloqueada. Quando eu arrasto para baixo, ele bloqueou essa célula. Se eu puxo para o lado, como eu só bloqueei a linha, ele vai saltar. Estava em B2, foi para C2. Depois D2, depois e assim por diante, né? É 2 e assim vai embora. Ok? Então é um bloqueio da linha. Agora, se por acaso eu precisasse puxar na coluna, eu usaria o primeiro cifrão. Vamos dar esse exemplo aqui. Vou clicar de novo. F4, F4, F4. Ó, nesse momento aqui, o cifrão está antes da letra somente. Isso quer dizer que se eu puxar na linha, aqui uma linha para outra, ele não vai congelar. Ele só congela na coluna. Tá? Eu estou falando isso porque às vezes as pessoas me perguntam qual é a diferença de um cifrão para outro. E eu geralmente digo que eu não uso essa diferença. Para mim ela não faz realmente muita diferença. Por quê? Porque quando eu congelo logo tudo de uma vez. Então por isso eu apenas vou usar a quantidade vezes o preço. E aí eu congelo o F4. Apareceram os dois cifrões, então não importa se eu puxo coluna ou se eu puxo a linha, ambos estão congelados. Eu vou puxar até o final. E se você assistiu meu vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixa aquele like para ajudar, ativa aí as notificações também, né, para você, vai estar me ajudando muito, você vai estar recebendo aí as mensagens do YouTube sobre os meus vídeos, tá? Continue me acompanhando aqui e nos vemos na próxima aula.